Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o desafio de cuidar de um bebezinho recém-nascido sendo uma mãe de primeira viagem. Bom, logo que a gente chegou em casa com a Eleonora, a gente ficou meio perdido, sem jeito de cuidar, né? A gente não sabe como cuidar de um bebezinho, tudo é novo. Ainda na maternidade as enfermeiras ajudam, ensinam algumas coisas, mas em casa ficou tudo por nossa conta. Tanto que quando eu tava grávida eu já tinha falado pra minha mãe e pra minha sogra que eu queria cuidar dela sozinha, que eu precisava da ajuda delas, mas eu queria cuidar dela, né? Mas no começo foi bem difícil até a gente pegar o jeito. E eu descobri que algumas coisas a gente só aprende errando e tentando de novo. Então, no primeiro banho dela, a gente já cometeu um erro terrível. Nós decidimos pegar o furô para dar o primeiro banho dela. E o que aconteceu foi que eu coloquei ela dentro do furô. E óbvio, né, um bebezinho tão pequenininho ali, molinho, a cabecinha dela acabou tombando pra frente e molhou um pouquinho o rosto dela. Eu até tinha pedido pro meu marido filmar o primeiro banho, ele tava lá com a câmera filmando, tudo bonitinho, e aconteceu isso, eu me desesperei. Eu comecei a chorar, falei que eu era a pior mãe do mundo, tirei a Eleonora na hora do banho. Eu me senti péssima por isso ter acontecido, mas a gente não sabia como dar banho no recém-nascido, né? A gente vê vídeo, vê tudo. Só que no vídeo, as pessoas dando banho no furô, no bebezinho, parece ser a coisa mais fácil do mundo. O bebezinho tá lá relaxando, tranquilo. Só que na realidade não é tão fácil assim, gente. Então eu indico aí dar banho na banheira mesmo, tranquilinho, que é muito mais fácil. Depois que aconteceu isso, eu demorei um tempão pra criar coragem de colocar ela no furô de novo. Acho que só quando ela tava com uns 2, 3 meses que eu fui colocar e ela não gostou. Ela ficava esticando as perninhas assim, não queria de jeito nenhum. O banho foi uma coisa que a gente demorou bastante pra pegar o jeito. Acho que foi a coisa assim que a gente mais demorou, porque primeiro a gente dava banho no quarto, na banheira. Depois a gente mudou pro chuveiro, daí ela começou a não gostar de tomar banho no chuveiro. Daí a gente mudou de novo pra banheira, dentro do banheiro mesmo. E agora tá tudo certo, mas no começo foi bem difícil a gente pegar o jeitinho ali do banho dela. Bom, uma coisa que quem é mãe de menina aí tem que se preparar é que a menina, quando nasce, ela tem um pouco de sangramento nos primeiros dias. O pediatra da maternidade já tinha me alertado disso, então quando eu cheguei em casa eu já estava esperando que isso fosse acontecer. Mas mesmo assim, quando eu abri a fralda e vi aquele sangue, eu levei um susto, né? Esse sangramento acontece por questões hormonais mesmo, é normal e não precisa se apavorar. Uma coisa que aconteceu também nos primeiros dias de vida da Eleonora foi o olho dela lacrimejando e com bastante secreção. Eu achei que era conjuntivite, eu chorava, eu falava, ai, como que ela foi pegar conjuntivite tão pequenininha assim? E ficava desesperada. Eu limpava com um algodão, com um pouquinho de água assim, e foi melhorando. Na consulta com o pediatra eu perguntei pra ele falou que era normal, que bebê recém-nascido pode ter essa secreção. Então o ideal é limpar com algodãozinho e fazer massagem no cantinho do olho, assim, pra desobstruir, né? O olhinho dela ficava grudado, assim, ela acordava, às vezes não conseguia nem abrir. E isso me deixou desesperada, achando que era algum problema, mas fiquem tranquilas também que pode acontecer. Com 7 dias de vida, o coto umbilical da Eleonora caiu. Eu fui trocar a fralda dela, quando eu olhei não tava mais lá. E eu procurei pela fralda, olhei na roupa, olhei por tudo e tinha sumido o coto umbilical dela. Eu pensei, nossa, o que aconteceu, né? Onde que foi parar? Não saiu daqui, ela não troquei a roupa, nada e desapareceu. Quando eu fui ver, virei ela de costas, o umbigo dela tava lá nas costas dela, tadinha. O coto umbilical, para secar assim rapidinho, ele precisa de alguns cuidados. E o principal é passar cotonete com álcool 70% para tirar toda a sujeira que fica ali, né? Não ter nenhum tipo de infecção, nem nada disso. O coto umbilical não dói, parece que dói, assim, dá uma sensação estranha, parece que vai machucar o bebê, mas na verdade é bem tranquilo, o bebê não sente dor. O umbigo não pode ficar sangrando, nem vermelho demais. Se estiver sangrando ou com alguma coisa assim, uma secreção estranha, alguma coisa diferente do normal,
procure o pediatra porque tem que tomar bastante cuidado com isso. Algumas pessoas antigas falam pra enfaixar, pra colocar moeda pro umbiguinho ficar bonitinho, mas não precisa, gente. Eu não usei nada disso e o umbigo da Eleonora é super bonitinho. Alguns dias depois do nascimento também, a pele do bebê começa a descamar. A Eleonora descamou muito, a mãozinha dela assim inteira e os pezinhos principalmente descamaram demais. Então, uma coisa que eu fazia, que eu não sei se é indicado fazer, mas eu fazia porque achava que melhorava um pouco, era passar hidratante para recém-nascido. A pele dela ficou muito melhor, mas tem que deixar descamar mesmo, é normal. E não incomoda o nenê nem nada e é uma coisa necessária para ele, né? Bom, eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer mãe, o maior desafio para nós é ficar sem dormir. O bebê no início, ele não dorme tantas horas seguidas, e a gente fica exausta, fica cansada mesmo, ter que acordar várias vezes de madrugada. No meu caso, eu passava a madrugada quase toda acordada. Fala-se muito sobre cólica e gases nos recém-nascidos, né? Geralmente o bebê tem cólica e gases, mesmo que seja bem leve. O bebê que não tem é muito privilegiado, gente, porque a maioria tem. A Eleonora teve cólica bem leve e gases bem leves. Só que mesmo assim ela gemia a noite inteira. Ela não chorava, mas ela gemia, gente. Era desesperador. Ela não dormia bem, eu não dormia bem. O meu marido às vezes tinha que dormir até com a cabeça pros pés da cama, porque ele tinha que trabalhar no dia seguinte e não conseguia dormir à noite se ele ficasse do nosso lado ali, né? Eu procurava mudar bastante a posição dela pra ver se melhorava. Ela chegou a dormir no bebê conforto, dormiu em cima de travesseiro, dormiu no ninho e nada resolvia. Então, a posição que ela mais gostava era quando eu colocava ela deitadinha no meu colo, de barriguinha pra baixo, e acho que aquele contato assim quentinho fazia ela ficar mais tranquila. Mas eu só fazia isso quando eu tava mais de manhã, assim, quando eu tava um pouco mais disposta. Então, se você tem um sono um pouco mais pesado, eu indico não fazer isso porque é um pouco perigoso, né? Outra coisa que teve muito por aqui foi refluxo. A Eleonora tinha refluxo fisiológico, que é aquele que não dói. Alguns bebês têm refluxo patológico, que é com dor, e eles precisam de medicação, muitas vezes, para aliviar essa dor. Então fiquem de olho, se o bebê tem refluxo e começa a chorar e não quer mamar, procure o médico, porque refluxo é sério, o bebê começa a perder peso, então é melhor evitar. O refluxo no meu caso foi pior do que a cólica. Eu não conseguia dormir preocupada com que ela se afogasse. Eu dava mamar durante 1 hora, 40 minutos e ficava mais meia hora, 40 minutos com ela de pezinho pra descer bem o leite, além de, né, fazer ela rotar. Mas muitas vezes eu ficava todo esse tempo com ela e quando eu colocava ela deitada, ela vomitava. Direto acontecia isso. Muitas vezes a gente tava prontinha pra ir dormir, tomada banho, nós duas com roupinha limpa, tudo tranquilo, ia na cama com ela pra dar mamar antes dela dormir. Às vezes ela colocava a boca e dava ânsia e ela vomitava tudo, assim, lavava a gente de vômito. Então eu tinha que ir lá, trocar a roupa de novo, trocar tudo, começar tudo de novo e dar mamar de novo pra ela. Mas o pior de tudo era quando eu dava mamar de madrugada e ela resolvia fazer cocô. Eu tinha que pegar ela e trocar depois de dar mamar, né? Então eu já ficava ali pensando que ela ia vomitar, que eu ia ter que limpar tudo. E era sempre acontecia isso. Eu dava mamar, ela fazia cocô, eu ia trocar, ela vomitava em tudo, tinha que trocar tudo. E quando eu via, já tava na hora dela mamar de novo. Depois de arrumar tudo de novo, né? Então era bem cansativo, gente. Tipo, a gente dorme pouco mesmo. Isso que a Eleonora era um bebê tranquilo. Eu fico imaginando aquele bebê que chora dia e noite. A gente tem que ter paciência de sobra pra aguentar tudo isso, sabe? Mas chega uma hora que a gente até acostuma a andar por aí cheirando a vômito. Eu andava em casa sempre com cheiro de vômito, porque não tem como ficar trocando de roupa o tempo todo. Ela golfava muito o dia inteiro, então tem que aceitar.
E nos primeiros dias, ou primeiros meses, ou até anos, o bebê não vai dormir muitas horas seguidas, né? A Eleonora acordava de 2 em 2 horas no primeiro mês. O recém-nascido, ele dorme bastante, mas ele acorda pra mamar, né? Então a Eleonora dormia, às vezes, o dia todo quase, mas de 2 em 2 horas ela tinha que mamar. E eles não sabem o que é dia, o que é a noite, então o que eu fazia durante o dia, eu deixava a janela aberta, deixava a luz acesa, barulho, tudo assim pra ela se acostumar que era dia, e à noite ficava tranquilinho, né, tudo mais calmo pra ela saber que era a hora da gente dormir. E com o tempo eles vão aprendendo a diferenciar, né, o dia da noite. Eu lembro a primeira vez que a Eleonora dormiu 6 horas seguidas e foi no Natal, quando ela tava com 2 meses já. Hoje, com 5 meses, ela já dorme de 5 a 8 horas seguidas. O segredo é não ter pressa. O bebê não sabe que tem que dormir, tudo é novo pra ele. Dentro da barriga da mãe tava tudo escurinho, confortável, aconchegante, e de repente tem que vir pra esse mundo assim, onde tá tudo tão grande, tão espaçoso, né? Eu indico para vocês lerem sobre a teoria da estrogestação. Fala que o bebê, né, nasce muito imaturo, diferente de outros mamíferos, e que o bebê, antes de nascer, ele estava ali dentro de um lugar quentinho, recebendo alimento o tempo todo, no útero apertadinho, em constante movimento, né, com aquele balanço, e sempre ouvindo o barulho do coração da mãe, do intestino da mãe, que é um som bem alto, né, mais alto que até um aspirador de pó. Que o bebê precisa de colo, ele precisa se sentir protegido. Nessa teoria eles falam pra deixar o bebê bem enroladinho, fazer o charutinho, né? Bem apertadinho, com os bracinhos bem coladinhos no corpo. Claro que o colo da mãe é o melhor lugar pra ele, né? Se você puder ficar com o bebê o tempo todo no colo e ficar passando teu calor pra ele, é bem melhor. Mas se não, você enrola ele bem apertadinho, que ele vai se sentir bem mais confortável. Uma posição que eles adoram é ficar de ladinho ou com a barriguinha para baixo, claro que no seu colo, né? Nunca deixe o bebê virado, sem supervisão de alguém. Essa posição fetal de ficar com as perninhas encolhidas, toda amarradinha assim, eles adoram. Por isso que o sling é tão bom. Eles ficam quentinhos e bem pertinhos da mãe, né? Então o sling é maravilhoso para bebê assim pequenininho. E além disso, um barulho que eles adoram é o shhh, que pode ser usado com secador de cabelo, aspirador de pó. Tem até no YouTube vários sons assim que simulam, né, o som do útero da mãe. E a outra coisa que eles adoram é o balanço, né? As pessoas falam para não acostumar o bebê, ficar balançando o bebê, mas, gente, o bebê estava dentro da barriga em constante movimento. A mãe senta, a mãe levanta, a mãe anda, tá sempre se movimentando e o bebê tá acostumado com aquele movimento. Então, não queira que o bebê fique o tempo todo parado e fique feliz, né? E a sucção. A sucção é super importante porque quando ele estava na barriga, ele estava sempre sugando, né, alguma coisa, estava com a mão sempre na boca, sugando a mãozinha. E quando nasce ele não consegue mais fazer isso. Então algumas pessoas pegam e dão chupeta, né? Eu particularmente não uso chupeta. Eu indico evitar a chupeta principalmente nas primeiras 6 semanas, porque pode acontecer confusão de bicos, né? E o bebê ter dificuldade para pegar o peito. A amamentação em livre demanda não é só para garantir a nutrição do bebê e a produção de leite da mãe, é também para suprir essa necessidade de sucção não nutritiva, né? Que é uma forma de trazer essa calma para o bebê. Lembre que o bebê nunca chora sem motivo. Se ele tá chorando, pode ser fome, pode ser fralda suja, pode ser sono, pode ser muito estímulo ou pouco estímulo. Você vai indo por eliminatórias. Dá mamar, troca a fralda. Se ele continuar chorando, tira toda a roupinha dele. Às vezes pode ser alguma etiqueta, alguma coisa que tá incomodando. E se mesmo assim ele não parar de chorar, deixa ele no teu colo, bem apertadinho, quentinho. Dê o peito pra ele.
fica com o bebê no colo. O bebê não fica mimado por causa disso. Não tem lógica nenhuma falar que um bebê recém-nascido vai ficar mimado ou que ele tá fazendo manha. Ele não tem maturidade neurológica nenhuma para pensar uma coisa dessa. Se você quer ter um bebezinho tranquilo em casa, dê aconchego e dê muito colo para ele. Uma coisa que ajudava muito aqui em casa a relaxar a Eleonora antes de dormir era fazer a massagem Chantala nela. Com o óleozinho a gente tirava toda a roupinha dela, se tiver frio, né, liga o aquecedor. Vai fazendo a massagem, tem vídeo explicando como que faz aqui no YouTube. Mas eu aprendi com a minha doula no encontro que a gente teve. A Eleonora adorava, assim, quando ela era recém-nascida, eu fazia, ela ficava super calminha. E ela amava a massagem no pé, principalmente até hoje ela adora massagem no pé. Então todo dia era massagem, banho, mamar e cama, né? Essa rotina ajudou bastante ela a entender quando era a hora de dormir. O bebê precisa ter rotina, eles se sentem mais seguros sabendo o que vai acontecer depois e procure não estimular muito o bebê na hora de dormir, né? Ficar fazendo muito barulho, ficar fazendo muita bagunça. E tenha paciência que aos pouquinhos ele vai entrando na rotina da família. Tudo é novo pra ele, tudo é novo pra você também. Seu nervosismo pode afetar ele, então procure ficar tranquila que essa fase vai passar rapidinho. Cuidar de um bebê recém-nascido não é fácil e às vezes parece que todo mundo sabe cuidar melhor do que você, né? Quem aí nunca recebeu pitaco ou alguém falando que devia fazer isso, devia fazer aquilo, mas o que você precisa é seguir o seu coração, procure deixar os palpites de lado. Algumas dicas são legais, importantes, né? Você não precisa fazer tudo o que todo mundo fala. Siga seu coração e confie no seu instinto. O objetivo desse vídeo é contar a minha experiência e poder ajudar alguém de alguma forma. Isso não quer dizer que você tenha que fazer tudo da forma como eu fiz, né? Cada família sabe o que é melhor pra si e você deve fazer o que for melhor pra vocês. O primeiro mês do bebê, que é a fase dele recém-nascido, passa muito, muito rápido, gente. Vocês vão lembrar de mim quando o seu bebê estiver maiorzinho. Eu sei que todo mundo deve falar isso, que passa rápido, mas passa voando. Nossa, eu nem acredito que a minha filha já tá com 5 meses. Então aproveita essa fase. O primeiro mês é difícil, né? Mas eu tenho certeza que você vai fazer o melhor pelo seu filho. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar, como sempre, e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!